uma satisfação muito grande hoje, um programa tremendamente especial. Estou na Unimonte, no escritório do Dr. Osiris Silva, que me dá a honra de ser o entrevistado hoje. Eu acho que é um convidado tremendamente importante para o Brasil. Eu queria começar o nosso programa de hoje, como eu falei para o senhor, quando nós estávamos conversando antes, que eu achei uma frase tremendamente gostosa de ser repetida, que quando o senhor voava na Amazônia, o senhor aterrissou na divisa do Brasil em algum país, e o senhor perguntou para um cidadão que estava na margem do rio se ali acabava o Brasil. E ele respondeu que ali que era o começo. Essa frase é sua mesmo? Não, a frase é dele, né? É dele? Pois É dele, mas isso aconteceu. Eu voava na Amazônia, na Força Aérea, no Correio Aéreo da Fronteira, e que era um avião que pousava na água e em terra, né? E nós dávamos assistência a várias populações ribeirinhas na Amazônia, em particular onde houvesse guarnições do Exército. E num desses voos, eu diria em 1953, 54, olha como eu sou antigo, né? E nós pousamos no Rio Negro, na confluência tríplice, né, das três fronteiras, Colômbia, Venezuela e Brasil. E tem um destacamento, ou tinha um destacamento do Exército lá, numa cidade chamada Cucuí. E nós pousamos na água, encalhamos o avião do lado, na margem do rio, e com surpresa nós vimos um caboclo, uma região toda desabitada ali. Cucuí ficava mais no interior, né? Nós tínhamos que caminhar mais ou menos uma meia hora, coisa dessa natureza, a pé, para poder chegar em Cucuí. E aquele caiçara, como eles chamam lá, ali vendo aquele avião esquisito que ele nunca tinha visto, né? Um avião que pousava e virava navio ali, né? Ele ficou observando com curiosidade, nós desligamos os motores, éramos dois pilotos, um colega meu de turma também da Força Aérea, e esse meu colega era um sujeito extremamente expansivo, alegre, né? Ele abriu a janela de emergência e botou a cara de fora e gritou para o homem, para esse caiçara, né? E falou: ô companheiro, é aqui que termina o Brasil? E a resposta foi pronta em português. Eu nem imaginava, porque naquela distância, na década de 50, um país brasileiro enorme, né, de um país continental, o sujeito me respondeu em português, quando o contato com ele era maior, certamente com a Colômbia e com a Venezuela, né, pela proximidade. E ele respondeu claramente isso: não, senhor, aqui que começa o Brasil. O impacto que aquilo teve para mim foi muito grande, porque eu falei: meu Deus do céu, como é que nós conseguimos essa unidade continental? Um sujeito numa fronteira, nós não tínhamos nem telefone na época, né? O Brasil naquela época era completamente desequipado nas comunicações, e no entanto um sujeito falando em português, claro, na nossa língua, vizinhos de todos os países que falam espanhol. Uau. E eu fiquei... Aquilo me deu No mínimo emocionante. Sim, eu fiquei emocionado porque eu falei: meu Deus do céu, como é que nós conseguimos essa unidade nacional de um país gigante como o nosso? E comecei a refletir, dizer: puxa, o Brasil, se colocado sobre a Europa, quantas línguas não ocorrem, quantas nacionalidades? O Brasil cobre a Europa inteira em termos de área territorial. E a Europa não conseguiu essa unidade, embora tenha a comunidade europeia, hoje não conseguiu isso. Essa unidade. Antes de nós entrarmos no ar, eu perguntei para o senhor, eu comentei que eu sou um contador, que eu trabalho só com empresas multinacionais, recebendo aqui no Brasil, que eu participei da Feira de Hannover, e o que me chamou demais a atenção foi a ausência do empresário brasileiro, a participação brasileira praticamente mínima. Nós éramos em quase só 3 empresários, vamos falar, porque o quarto era a CNI. A Fiesp não estava, nenhum Apex não estava. Eu pergunto para o senhor, por que essa ausência do Brasil numa feira tão importante? Não só nessa feira, mas se nós olharmos o comércio no Brasil, nós vemos em praticamente todas as cidades do Brasil produtos do mundo inteiro. E se nós olhamos as cidades estrangeiras,
Nas vitrines das lojas estrangeiras não há praticamente produtos brasileiros. Eu atribuo isso ao tamanho do mercado brasileiro. Nós somos 200 milhões de habitantes, com essa unidade nacional que eu mencionei, que não é só caracterizada pela língua, mas sobre outros atributos também. Mas, sem dúvida nenhuma, o brasileiro, quando pensa em empreender, ele pensa em vender para o Brasil. Ele parece que tem um certo receio de transpor da fronteira do Brasil e vender seus produtos fora. Ele coloca na cabeça mais obstáculos de obter uma aprovação externa do que os obstáculos que nós temos aqui no Brasil para a produção interna, que eu diria que, em geral, são maiores do que os que existem lá fora. Quer dizer, eu diria que um empresário, quando pensa em empreender qualquer direção, ele deve pensar que os outros países, mesmo os que nos cercam aqui na América do Sul, facilitam muito mais a ação dos empresários do que o Brasil. O Brasil é um país realmente complicado, de uma burocracia muito pesada, reclamado muito pelas pessoas que estão trabalhando e produzindo aqui no Brasil, mas, no entanto, devido talvez a essa unidade nacional extremamente forte que nós temos, o empresário brasileiro, em geral, só pensa no nosso mercado. Nós comentamos também rapidamente a entrevista do ministro Henrique Meirelles sobre o custo da mão de obra. O senhor colocou sobre o custo da tributação. Isso atrapalha a exportação também? Na sua opinião, nós deixamos de ser competitivos? Bem, na realidade, não tem sentido exportar impostos. E isso é uma crença mundial, inclusive o Brasil é signatário de vários acordos internacionais e não tributa a exportação. Esse ponto da tributação da educação é um ponto importante que nós vamos falar também. A exportação não sofre em tributação. Hoje, por exemplo, nós que lançamos a produção de aviões brasileiros que estão em vários países do exterior, nós temos um testemunho vivo de que vender nossos aviões para o exterior é muito mais fácil do que vender nossos aviões aqui no Brasil. Parece estranho dizer uma coisa dessa natureza. Apesar dessa espécie de medo que o empresário brasileiro tem de passar para o exterior, eu diria que isso deve ser combatido e mostrado que os países com quem nós podemos negociar têm procedimentos muito mais simples do que os encontrados aqui no Brasil. E de modo que a tributação não incide. Hoje nós temos aviões fabricados no Brasil e eu posso lhe dizer tranquilamente que é mais complicado vender um avião no Brasil do que vender em qualquer lugar do mundo, até lá no Extremo Oriente, na Austrália, na Nova Zelândia, Japão, China. E todos esses países aí nós temos aviões brasileiros voando em condições muito mais fáceis do que aqui. Somos muito burocráticos. O senhor comentou um assunto que eu também considero, que eu fui professor uma época, a tributação na educação. Qual a sua opinião, já que nós estamos na reitoria aqui de uma universidade? Bom, eu me dediquei, não muito, eu confesso, a percorrer a internet para descobrir algum país do mundo que tributa a educação. Ao contrário, o que a gente encontra no mundo é estímulo à educação. Aqui no Brasil, a educação é tributada, exceto entidades oficiais de ensino que não pagam impostos nenhum, mas hoje eles são a minoria. A não ser no ensino fundamental, que é oferecido pelas prefeituras e pelo Estado. O governo federal não entra nessa área, ele entra só na área do ensino superior. Mas no ensino superior, por exemplo, 70% ou mais dos brasileiros estão estudando em escolas privadas. Escolas particulares, E a escola privada é uma empresa. Então paga toda a tributação que incide sobre empresa privada, mesmo dedicada à educação. Isso corresponde a colocar uma situação injusta de 70% dos jovens no ensino superior pagam impostos. Aqueles que estão numa universidade oficial não pagam nada.
É uma competição, bom, talvez uma falta de planejamento, porque realmente, apesar de contador, eu não tenho tantos clientes na área de educação, mas realmente a faculdade ou qualquer entidade de ensino é uma empresa normal, não existe nenhuma isenção. Não, O pagamento é normal. não existe. Ao contrário do mundo, né? Porque a fabricação, vamos dizer, entre aspas, de um cidadão, talvez seja a missão mais importante de uma população. Nós vemos os países que prosperam no mundo, são países bem-sucedidos em educação e que, através mesmo vamos dizer, da sucção de talentos do mundo, eles colocam estímulos, né? Recentemente eu assisti a uma palestra nos Estados Unidos, quando houve uma interferência de um palestrante japonês que estava dizendo que o sistema educacional americano não tem nada de melhor do que há no mundo. Mas o que há de importante nos Estados Unidos é imigração. Os Estados Unidos é uma verdadeira máquina de sucção de talentos. Tanto é. Todos os talentos para lá. Exatamente. Então, isso explica, por exemplo, que todo o conhecimento mundial no século XIX estava na Europa. No século XX, praticamente todo o conhecimento do mundo está nos Estados Unidos. O nosso programa ele aborda 3 itens básicos, como eu falei para o senhor: administração, tecnologia da informação e contabilidade. Um dos pontos que tem chamado muita atenção no nosso escritório é justamente os startups que estão começando, e uma ideia que está se formando com um pouco mais de força, que é a experiência do profissional sênior num startup. A aposentadoria no Brasil hoje está acontecendo uma aposentadoria compulsória com 60 até 65 anos. A longevidade do brasileiro está aumentando, então ele tem que voltar a trabalhar também. Então, qual a sua opinião com relação a esse sênior, esse profissional sênior, trabalhando em startups, podendo ajudar, trazendo a experiência nos respectivos setores? Bom, aí eu tenho a impressão que a resposta à sua pergunta daria um simpósio, mas fazendo rapidamente, eu li um livro recentemente de uma americana, Barbara Tuchman, e ela escreveu um livro sobre o desenvolvimento mundial. E falando sobre o desenvolvimento mundial, ela inicia o livro num certo momento dizendo, num dos capítulos, ela dizia: é estranho como governos tomam decisões contrárias aos seus próprios interesses. E isso no Brasil acontece enormemente. O governo brasileiro coloca como compulsório, o senhor usou a expressão correta, essa palavra compulsória na contabilidade brasileira, na organização das empresas, no relacionamento com o governo, é presente em tudo. Tudo é compulsado, tudo. E daí vem até a palavra imposto, né? Porque o imposto é uma imposição. Os países do mundo têm taxas em geral. Nós temos imposições que são obrigatórias. E, por exemplo, a relação do empregado com o empregador, hoje tem uma quantidade de leis absolutamente inúteis, já fora de moda, e colocando o controle do governo em cima disso e fazendo coisas dessa natureza que é contra o seu próprio interesse. Antes de nós continuarmos, eu vou pedir para nós fazermos um rápido intervalo e aí o senhor termina esse raciocínio com relação, tá bom? Até já. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos.
Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Estamos de volta com o Dr. Osiris Silva e, infelizmente, eu precisei interromper para o nosso intervalo e o senhor estava falando sobre a imposição dos impostos. Então, por favor, termina seu raciocínio. De modo que o governo, de um modo geral, ele coloca uma quantidade de leis absolutamente desnecessárias, regulando praticamente tudo. No caso dos impostos, como eu falei, o processo de pagamento de imposto no Brasil talvez seja dos países do mundo, o senhor que está nessa área pode responder melhor do que eu, talvez seja o país mais caro do mundo para que se pague o imposto. A produção da informação efetivamente é cara. Eu tive a oportunidade de conversar com executivos de multinacionais e o custo de se produzir a informação, a burocracia brasileira, ela é realmente conhecida muito cara, é um peso para o empresário. Fora o imposto. Eu poderia dar o exemplo da Embraer, mas não vou dar o exemplo da Embraer, vou dizer o que me disse o Jorge Gerdau, da Gerdau, que tem siderurgia nos Estados Unidos, é aqui. Ele disse que para pagar os impostos nos Estados Unidos ele tem 19 pessoas. Aqui no Brasil ele tem 250. É um negócio absurdo, a diferença é muito grande. Eu como não sou indivíduo perfeito, né, eu fui ministro. E no ministério, então, eu vi coisas que nem me passavam pela cabeça que pudesse existir. Há uma tendência do funcionalismo público de querer controlar tudo. Quer dizer, o grau de liberdade que nós temos nos empreendimentos no Brasil é muito menor do que a média que se vê no exterior. Mesmo em países ditos países totalitários. A China, por exemplo, ninguém vai dizer que a China é um país comunista. Absolutamente não. É um país claramente capitalista. Quer dizer, pela rapidez com que toma as decisões, a flexibilidade de legislação, e apesar do custo, talvez lá, ter um padrão um pouco diferente. Mas é claro, quer dizer, eu comparo sempre a nossa vida com a natureza. A natureza premia a diversidade. Quer dizer, então não há duas soluções iguais, não há dois países iguais, não há duas pessoas iguais. Quer dizer, de modo que a diversidade é o padrão absolutamente normal. Então a gente não pode comparar. Mas, por exemplo, os trabalhos do Banco Mundial nos colocam nos últimos lugares entre os países mais complexos para que se criar uma empresa. É possível criar uma empresa em 45 minutos. Aqui no Brasil, para criar uma empresa, a média é 152 dias. E tem gente até que diz, como o próprio Banco Mundial diz que no Brasil é muito difícil criar uma empresa. E é impossível fechá-la. Praticamente. O senhor tem essa experiência e sabe que é isso. Então, a pergunta que nós, povo brasileiro, podemos perguntar: por quê? Hoje nós estamos no mundo global. Hoje nós vemos o comércio exterior explodindo a cada ano, crescendo rapidamente. Quer dizer, a internacionalização do comércio é uma realidade. E o Brasil ficando fora disso. Nós estamos falando com um microfone aqui para uma câmera e que nós não temos participação nisso, não foi fabricado aqui. Provavelmente, se for ler atrás, isso aqui provavelmente deve ter sido feito na China, por exemplo. Quer dizer,
E nós temos que corrigir isso se nós realmente desejarmos que o nosso país seja melhor para os nossos filhos. Quer dizer, isso nós temos que tomar a iniciativa de corrigir. Eu espero que, à medida que a gente cresça e que o mundo aumente sua pressão, porque efetivamente o mundo está se destacando do Brasil e o Brasil está ocupando as últimas posições do mundo em uma série de direções, e nós vemos que os sucessos no Brasil são muito difíceis de serem atingidos no mundo aberto, competitivo e global que nós estamos vivendo. Quer dizer, nós temos que ter a coragem e criar os líderes necessários que possam nos conduzir para novas estradas, novas rotas, para que o Brasil possa crescer e desenvolver. E evidentemente passa por esses procedimentos. Nós não observamos a nossa Constituição, o Congresso Nacional muda a Constituição como deseja, embora isso não esteja previsto na Constituição, que ela possa ser alterada pelo Congresso Nacional. Quer dizer, coisas dessa natureza nós vamos passando por cima. Agora, quando chega no caso do cidadão, o rigor é terrível. Os processos judiciais... Mas o senhor me permite, então, fazer uma pergunta como cidadão. Talvez a escolha na hora do voto, a população brasileira não saiba escolher os administradores públicos, pode ser um fato? Pode, e na realidade talvez seja realmente. Mas quem comanda a educação no Brasil? O governo. E hoje nós temos mais de 70% da população nossa analfabeta, que justifica essa sua pergunta dizendo que talvez o povo brasileiro não saiba. E por que não sabe? Aí a pergunta. Porque... não tenha preparo. E quem é responsável pelo preparo no Brasil? O governo. Agora, no mercado de educação, até onde eu tenho acompanhado a evolução de fusões e aquisições, o investidor estrangeiro está chegando no Brasil nas universidades. Existem hoje grupos estrangeiros muito grandes entrando no mercado brasileiro. O senhor concorda? Concordo. E não tem nada errado, porque o mundo se mundializou, né? Vamos usar essa palavra, nem sei se ela existe, mas o mundo hoje é global, quer dizer, de modo que, da mesma maneira que nós podemos saltar da nossa fronteira e ir para o exterior e colocar uma empresa brasileira livremente na maioria dos países do mundo, os países estrangeiros são livres para entrarem aqui. E o mundo hoje é global. Nós vemos, por exemplo, pegando só Santos, se o senhor passear lá em Santos, particularmente na orla da praia, quantos nomes em inglês o senhor não vê nos bares, nos restaurantes, nas lojas e coisa dessa natureza? Quer dizer, esse pessoal todo está vindo ao Brasil justamente por essa globalização mundial, que eu acho que nós poderíamos fazer o inverso. Da mesma maneira que nós, vamos dizer, entre aspas, as pessoas dos outros países estão invadindo o Brasil, nós podemos invadi-los também livremente. E a pergunta vem, por que não fazemos? E aí vem justamente essa explicação, não sei se é a melhor, da chamada nacionalização brasileira, da nossa característica nacional, porque se nós olharmos no mundo, não tem nenhum país com as dimensões continentais do Brasil com a unidade nacional que nós temos. Isso pode ser visto como uma desvantagem, mas eu vejo mais como vantagem. Uma última pergunta, porque conversar com o senhor é um prazer, eu agradeço novamente. Que conselho o senhor dá para os novos empreendedores? Porque os startups em Santos, nós temos várias startups, eu mesmo aqui em São Paulo trabalho com vários setores que estão começando, várias empresas estão começando. Qual, na sua opinião, o maior cuidado que um novo empreendedor tem que ter? Bem, o maior cuidado, evidentemente, é ter sucesso. Agora, as amarras que nós temos para ter sucesso são muito grandes. Mas o que eu diria, o senhor pergunta qual o conselho é persistir, não desistir, avançar sempre, buscar oportunidades e afastar de uma vez por todas o medo de saltar fora das nossas fronteiras, porque uma startup, por exemplo, uma companhia que está começando em Santos, se o senhor conversar com o empreendedor, muito provavelmente ele está olhando o mercado de Santos.
Ele tem que pensar um pouco maior. Ele tem que pensar maior. Por exemplo, o pré-sal não foi descoberto agora pelo governo do Lula, não, absolutamente. O pré-sal já existia há bastante tempo, né, tudo isso. Mas eu sei que no futuro o mundo vai se livrar do petróleo. Mas atualmente o petróleo é o item energético que propele a economia. Então as oportunidades que existem do pré-sal são enormes. O efeito prático na Baixada, infelizmente, não foi nada tão... Foi uma expectativa muito grande que existiu. Aliás, o senhor usou a palavra correta, expectativa. Quer dizer, expectativa é o seguinte, isso tem que acontecer e eu não tenho nada com isso. Não é isso a atitude do cidadão? Eu diria que é o contrário, ele tem muita coisa a ver com isso. Porque ele, na realidade, é o motor do empreendimento. É claro que no Brasil, novamente, a gente vê a interferência do governo. O governo colocou o monopólio em cima do petróleo. Que é outro ponto tremendamente negativo. Doutor Osias, eu sou obrigado a encerrar o nosso programa, porque conversar com o senhor, além de ser um prazer, eu particularmente fico muito honrado do senhor ter aceitado essa oportunidade. Gostaria que nós continuássemos conversando numa outra... Quando o senhor estiver em Santos, eu puder falar com o senhor. Então, eu queria que o senhor se despedisse, pelo menos deixando uma mensagem otimista, como o senhor colocou. Não precisava pedir que colocasse esse adjetivo otimista, porque eu sou otimista. Eu gosto desse país e agradeço todo o instante de ter nascido aqui nesse país e ter aproveitado as oportunidades que me foram oferecidas e trabalhei bastante nessa direção. Então, o que eu queria dizer, encerrando e agradecendo, transmitindo os seus agradecimentos, na realidade são meus, mas de transmitir para o brasileiro, tenha confiança no seu país. O país é maravilhoso, é um país que a gente pode ter oportunidades enormes e que podem ser aproveitadas. E lembre-se perfeitamente que a nossa responsabilidade para com os nossos filhos é que nós possamos entregar a eles oportunidades para eles crescerem, se desenvolverem, se enriquecerem, se tornarem bons cidadãos. De modo que eu acho que esse trabalho deve nos nortear permanentemente e, sobretudo, que a gente se dedique profundamente a enxergar por que nós fizemos nosso país tão difícil para nós mesmos. E achar que nós fazemos parte do problema. E se fazemos parte do problema, nós podemos fazer parte da solução. Muito obrigado, senhor. Foi uma satisfação muito grande. Boa noite a todos.